nessa parte aí da apostila, nós ficamos até agora nesse texto, né? Nós temos um outro problema aqui que fala sobre a questão do ligar e desligar. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Aí a pergunta polêmica para vocês aqui agora. Quando uma pessoa é excluída de uma igreja, o nome dele é desligado do céu? Eu acho que não. Eu creio que não. E aí? Tinha a salvação pessoal. Não é por causa disso que eu acho que ele vem. Se eu tenho certeza da salvação. Você quer que eu prove a favor ou contra? Eu consigo provar os dois. Pastor, só acha certo esse negócio de ficar desligando as pessoas aqui? Hoje não falo nem excluir, né? Hoje fala desligar, né? Eu vou falar de excluir. Se Deus não quer resgatar os perdidos, Você quer texto para te mostrar que tem que desligar? quero. Eu não vou falar assim. O problema não é nem esse, não. Porque às vezes a pessoa está dentro da igreja lá. Uma vez eu ouvi de um presbítero de uma igreja, um conselheiro Pena, que virou e pegou e falou assim na frente da igreja, ó, pegou a Bíblia e fez assim, ó, tá vendo isso aqui? A partir do momento que você está aqui dentro, aqui, que você conhece isso aqui, você está se condenando ou está se salvando. Então assim, a pessoa que está ali e fez coisa errada e conhece a palavra de Deus, Se a pessoa arrepende. aí volta. Ah, então. É assim que é Mas isso. aí a igreja vai aceitar ela, mas aí a pessoa fica com raiva daquela igreja, Tá, sai aí falando vem mal, um detalhe. Aí eu acho que já entra, que a Aí você pessoa tá não entrando entendeu a outra palavra coisa. de Deus. Aí vem um outro detalhe também, por Aí exemplo. fala assim, ah lá, o irmão fulano tal, fala da igreja, vai estar adulterando, tá lá no altar cantando, tá pintando embora. Por exemplo, se a pessoa ela é desligada, quando ela peca, ela é desligada do rol de membros do céu, né? Do céu. Então, aí quando ela depois pede perdão e reconcilia, ela é religada. É assim? Tipo assim, eu falei, são duas coisas que eu falei aqui agora. A primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte: quando a pessoa é desligada da igreja, ela é desligada do céu? Isso que eu perguntei. Até agora ninguém me deu a resposta. Não, eu creio que não, ué. Não. Aí agora eu fiz uma pergunta diferente. Quando a pessoa ela peca, ela é desligada do céu? Se ela já entregou sua vida ao Senhor? Aí sim? Mas ela peca. Ele é justificado de Deus. Então tá, eu quero fazer a pergunta aqui. Quem é que não pecou hoje? Então todo mundo foi desligado do céu hoje, né? Estão vendo como que é complicado isso? Porque para Deus não existe tamanho de pecado. Se você pegar um alfinetinho e tirar ele ali do lugar, você pecou. Colocou no bolso ali, né? Você pecou. Então você foi desligado do céu por causa de um alfinete. E aí? Jesus mesmo falou que só no pensar nós já pecamos? E fala a verdade. Ou a cabeça de vocês é igual de criança, ou então vocês, né? Porque a Bíblia mesmo fala, se eu no meu coração vou pensar mal contra o meu irmão, né? Eu já assassinei o meu irmão. O João ele fala isso. Então olha só, são duas coisas. Entenda, vamos responder a primeira? Que aí está entrando na parte de salvação. Uma parte disso tem na apostila, outra parte não tem. Vamos lá. Naquele texto que nós estamos falando assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Tudo bem. Aí depois até adverte a eles que não falassem que ele era o Cristo. Mas e aí? Será que a igreja tem tanto poder assim para poder desligar alguém do céu? É isso que Eu creio Isso que foi Jesus falou: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ele estava falando com quem? Eu creio que ele está falando de si mesmo, que só ele tem poder para isso. Ele estava conversando, vou mudar a palavra. Ele estava conversando com quem? Então a palavra foi dirigida a quem, gente?
A igreja. Porque ele não falou assim, dar-vos-ei, ele falou dar-te-ei. Que se fosse vós, ele estaria falando com os outros discípulos também. Ah, então você quer dizer que lá no céu, Pedro ele realmente tem a chave do céu. Olha só o problema que eu estou causando aqui. Eu estou pensando com vocês aqui. Ó. Gente, a Bíblia não é um livro para você poder pegar e... ele... Não é assim não, é um livro para você poder pegar e falar, meu Deus, me ensina, porque eu estou perdido aqui. Porque eu li esse texto e não estou entendendo nada. A mãe dele mora lá atrás, ó. A mãe dele falou assim que ele ficou louco de tanto ler a Bíblia. E fica mesmo, não duvido não. Olha só, vamos voltar para aquilo que eu falei no início. A gente tem que olhar sempre o quê? No original. Vamos ver então o que ele fala aqui. O que ele fala? A primeira pergunta que vem aqui para nós, antes de entrar aqui no original. Olha as palavrinhas que tem, palavras-chave desse texto. Estou voltando aqui até em exegese, né, em homilética também. Dar-te-ei. O que ele fala? As chaves. Para que serve a chave? Para abrir. Então ele fala, para abrir o quê? O reino. Tá. O reino. Mas qual reino que ele está falando? Reino dos... Primeira coisa que a gente tem que perguntar é o seguinte aqui. Qual chave que Jesus estava se referindo? Qual é o tipo de chave que Jesus estava se referindo àquela igreja? Ou a Pedro, aliás. Ok? Eu creio que seja oração. Evangelho, oração. E aí? Vamos lá, gente, vamos pensar junto. Eu gosto disso. Qual é o tipo de chave que está sendo descrita aqui? A palavra. Basta pregar na mão de Deus, porque é como você coloca na mão de uma pessoa uma chave e fala, ó, essa chave pode abrir a porta dela, ela sabe que ela vai criar assim, então fechar a porta. Por exemplo, quem tem uma chave? A Stephanie não tem cópia da chave aqui da igreja. O que ela pode fazer com a igreja? Ah, vocês estão vendo? Ela pode entrar e sair a hora que ela quiser. Mas então quer dizer que Pedro pode entrar no céu e sair a hora que ele quiser? Eu estou pegando seus argumentos aqui, eu estou induzindo e pegando os argumentos. Quando a gente vai argumentar, a gente tem que pensar muito. Porque talvez uma palavra que você fala ali, o outro ele já entende totalmente distorcido. E aí, ao invés de você esclarecer, você vai complicar a vida da pessoa. Olha o teu bogar sua faca. Cadê o preto? Olha só. Gente, lembra de algum outro texto que fala sobre chave? Se você tivesse com a Bíblia online igual eu estou com ela aqui, era fácil, né? Estava lá chave, aí aparecia todos os textos da Bíblia que tem chave, né? Mas procura aí na sua Bíblia online na cabeça mesmo. Vamos lá, gente, fala um texto aí rapidinho. Em Apocalipse fala sobre chave? João 21:3. Apocalipse fala sobre chave? E ele tem a chave. Fala da chave que Jesus tomou do diabo, a chave do diabo. Nunca na Bíblia. Tá bom. Não fala não. E o diabo não tem a chave de casa. O diabo nunca teve chave de... Se isso aí está numa música da Lagoinha que não está na Bíblia. Tem muita coisa que a gente ouve que não está na Bíblia. A pessoa ela pega, ela coloca ali e não está. Mas vamos lá, gente. Tem uma igreja, a igreja pequenininha como a nossa aqui, mas é uma igreja fiel como a nossa aqui, amém? Em nome de Jesus. Que é a igreja de Filadélfia, em Apocalipse. Vamos abrir aí? Está no versículo 7 aí, ó. Capítulo 3, versículo 7. Quem achar pode ler para nós aí. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fechará, que fecha ninguém abrirá. 8 agora, versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
peraí, então aí está colocando duas figuras, uma figura da chave e uma figura da porta. E lá estava falando da chave do reino dos céus. Qual a semelhança disso tudo? Para que serve a chave de Davi? O que era a chave de Davi, gente? Vou mudar a pergunta. O que era ou o que é a chave de uma cidade? O controle dela. Hã? Fala, Israel. Uma simbologia, uma honraria, uma pessoa, como você diz, ó, estou te entregando a chave da cidade, você tem liberdade, você pode... Aí, olha, já está começando a entrar. Tem liberdade da cidade, está com a chave da cidade, tem liberdade de poder fazer o que quiser, não é? Entre aspas aqui. A chave, gente, ela tem a ver com uma palavrinha que começa com A e termina com E. Ela tem a ver com autoridade. O crente, ele tem autoridade. Jesus estava falando com Pedro aqui, ó, você tem autoridade. Autoridade do reino dos céus. Comparando os dois textos, gente, vocês perceberam alguma semelhança? Vamos pensar junto aqui, gente. Porque isso aqui tem a ver com a eclésia, com a igreja, que a Filadélfia é uma igreja também. Laodiceia diz que Jesus estava, ó, batendo na porta. Mas Jesus não tem a chave de Davi? Como que está batendo na porta da igreja? E aí? Jesus não é o dono da igreja? Como que ele estava batendo na porta da igreja? Da igreja que era dele, querendo entrar dentro dela. Aí foi a sua resposta, viu, ô Israel? Sua resposta, porque na igreja de Laodiceia tinha um anjo que era um pastor também. Mesmo assim, Jesus mesmo estava fora da igreja. Fala. Hã? No caso aqui, Laodiceia, ela estava andando tanto na sua vontade, ela tinha autoridade, ela estava andando tanto na sua vontade que deixou a autoridade de Deus de lado. Deixou de obedecer a Jesus, de procurar saber o que ele queria para a igreja. Quem é que sabe o que é melhor para a igreja, gente? Hein? É Jesus mesmo, é Deus, é o Espírito Santo, é a Trindade. Então vamos lá, gente. Estou esperando, ninguém até agora falou da semelhança entre a chave do reino dos céus e a chave de Davi aqui, e da porta aberta que existia na igreja de Filadélfia. E aí? Gente, toda vez que nós vamos interpretar um versículo, nós temos que procurar outros versículos que falem mais ou menos igual. Por exemplo, nós já começamos aqui na parte humana mesmo, aqui, com respeito à chave da cidade. Quando nós falamos aqui, quando Jesus fala que ele tinha a chave do reino dos céus, ele está falando, você tem uma autoridade. Você tem uma autoridade de fazer pessoas entrar no reino dos céus. Você tem uma autoridade de fazer ligar essa pessoa no reino dos céus. Mas tem autoridade também para desligar essa pessoa do reino dos céus. Ué, então a pessoa, Pedro tinha autoridade para poder falar, você vai entrar no céu. Não, você fica aí do lado de fora. Pegando persuasão que você falou. Você pode persuadir a pessoa tanto para o bem quanto para o mal. Aí ele tinha oportunidade tanto de levar uma pessoa para o céu com a palavra de Cristo, quanto de inferno, falando coisa errada. Eu ouvi uma piada essa semana que eu achei horrível, mas tudo bem. Eu vou reproduzir essa piada aqui agora. Tem a ver com eleições e tal. Diz que o político, um deputado aí muito forte, ele foi e morreu. E ele chegou diante de Pedro. E Pedro falou com ele assim, olha, você vai ter um dia inteiro para você passar no inferno. Isso não é bíblico, tá, gente? Isso é piada. E um dia inteiro para você poder passar no céu. E você vai poder escolher onde você quer ficar. A gente sabe que não é verdade, que a Bíblia diz que quando a pessoa morre, ela já decidiu antes em vida para onde ela vai. Então, beleza, ele foi. Pedro falou, então agora você vai pegar o elevador e vai descer lá para o inferno. Lá para você ver, para o inferno tem até elevador, né? E aí, nessa piada aí, volto a dizer que é uma história, né? Uma mentira, né? Uma piada. E aí o político, quando ele chegou lá no inferno, ele viu, tinha vodka, tinha lá festas, as mulheres mais lindas, os colegas dele, assim, de políticos como ele também, né? Os grandes ali, empresários, todo mundo assim, era um lugar muito lindo, gente. O inferno é um lugar tão lindo, é um lugar maravilhoso. E aí ele olhou e falou assim, gente,
só tem gente que eu conheço aqui. Que lugar bom! Que é tão bom você chegar no lugar onde tem pessoas que você conhece, né? E aí ele olhando aquilo tudo, e ele saiu de lá encantado. Ele falou, gente, o inferno não era do jeito que eu imaginava, não. E aí ele foi, ele até esqueceu do dia, o dia passou tão rápido. E aí deu tempo, ele teve que voltar e esteve diante de Pedro, e Pedro falou com ele, agora você vai passar um dia inteiro no céu. Lembrando que não existe tempo no céu e no inferno, é a eternidade, né? E aí ele foi lá para o céu. E ele olhou, as pessoas pulavam de nuvem em nuvem, né? Os anjos cantavam, louvavam o Senhor. E aí ele olhou, não viu ninguém conhecido. Mas ele achou interessante que o céu era muito bonito. O céu era maravilhoso, as nuvens brancas assim, né? Algodão, parecia até um chumaço de algodão assim, mais límpido, alvo como a neve assim. E aí ele olhou e passou o dia também. Aí chegou diante de Pedro e Pedro falou assim, olha, você agora pode decidir, mas quero te falar uma coisa. Você só tem uma chance. Para onde você decidir ir, é aí que você vai passar a sua eternidade. Não há retorno, não há volta. E aí aquele político, ele olhou assim, peraí, lá no céu não tem quase ninguém que conheça. Lá no inferno tem um montão de gente que conhece, que lugar bom, né? É tão parecido com os lugares que eu sempre frequento. E aí ele foi e falou assim, eu decido ir para o inferno. Aí o Pedro ainda falou com ele, você tem certeza? Você pode ir para o céu ou para o inferno, você não pode mais voltar, essa é a sua decisão. E ele foi e falou assim, eu quero, então você pode entrar no elevador. Aí ele foi numa boa, né? Todo feliz, achando assim, não, vou encontrar o pessoal que conhece e tal. Quando ele desceu lá no elevador, que ele abriu a porta assim, já veio aquele cheiro de enxofre, já veio aquele lixão na frente dele, e é urubu pra lá, pra cá, é cadáver, é carcaça de animal ali, um local assim tenebroso. E aí ele olhou assim e viu os colegas dele lá catando os papeizinhos assim, e o diabo assim cutucando ele lá. E o diabo já veio de uma vez, se puxou ele para dentro e falou, vem cá que você é nosso. E aí ele foi e falou assim, pô, mas por que esse lugar está tão assim, sendo que eu vim aqui há 2 dias atrás e estava tão lindo, tão maravilhoso? É porque nós estávamos em campanha, acabou a campanha e nós ganhamos o seu voto. Horrível. Mas gente, isso é brincadeira. Sobre a questão da autoridade, você e eu, nós temos autoridade diante de Deus. Aliás, vamos focar primeiro em Pedro, porque para não confundir vocês. Pedro, ele tinha essa autoridade de ligar e desligar. Como que ele tinha essa autoridade? Primeira coisa, chave. A chave era essa ideia de abrir e fechar a mesa. Quem tem a chave, denota que no Novo Testamento a autoridade e poder de vários tipos. No caso da igreja de Filadélfia, ela tinha a chave. Ela tinha, aliás, olha, essa coisa diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fechará, e que fecha, ninguém abre. Então, quem é que tinha a chave de Davi? Era a igreja? Não. Era Jesus. Mas Jesus deixou a porta aberta para a igreja. E a igreja era pequena, mas era uma igreja fiel. Tinha pouca força, mas era fiel. E Jesus falou, vocês são fiéis. A igreja de Filadélfia até hoje existe lá na Ásia. De todas as igrejas, a que permanece até hoje é ela. As outras foram destruídas, né? Com terremoto e tal. Hoje a igreja ortodoxa, né? Grega lá, mas continua essa igreja ali. Mas porque a porta aberta permaneceu, a fidelidade permaneceu e atravessou os séculos. A autoridade que ela tinha, ela se valeu dessa autoridade, mesmo sendo a porta aberta, uma portinha, mesmo sendo um botequinho, como alguns até falam, né? Aquela igreja parece um boteco ali, tão pequeno que é. Mas é a autoridade. E essa igreja tinha, porque a autoridade, a chave de Davi, gente, era a chave do rei. Quando Davi, é como na cidade aqui, uma diferença da cidade, chega alguém que vai lá, você viu aí, já até gente aí que é político, ganhou, político não, piadista aí, ator, ganhou a chave da cidade, aquela mulher que faz a Rosena lá, né, foi em Pato Branco, ganhou a chave da cidade. As pessoas ganham a chave da cidade aí à toa, pode falar. A Bíblia diz que tudo que é ligado aqui na terra é ligado nos céus. Você falou sobre chave da cidade. Quando, vamos supor, a cidade ela está debaixo de uma autoridade, que é o prefeito, ele dá uma chave simbolicamente para alguém, ele está
Na verdade, hoje em dia, é mais no sentido de honraria. Não tem muito a ver com a autoridade, não. Essa ideia da chave da cidade, porque as cidades anteriormente tinham muros, né? E tinham os portões. No caso de Valadares até não tem. Falando. Fala sério também. E no sentido de honraria, se um governante de uma cidade chega a fazer esse gesto simbólico diante de um grupo de pessoas devotadas a Deus, assim, que estão orando pela cidade, ele está dando a oportunidade da pessoa. É a questão da portinha, né? Está dando a oportunidade das pessoas virem, né, com a mensagem de Deus para aquele lugar e no sentido espiritual, né? Aí você já está entrando outra coisa. Que na verdade diante de Deus isso aí nada interfere. O que interfere é justamente a igreja, ela estava aqui, não quer dizer que tinha algum político nessa igreja não. Mas a igreja ela é a autoridade independente do Estado. A autoridade do Estado não tem nada a ver com a igreja. A autoridade da igreja é muito maior, é a sobrepuja do Estado. Na verdade Deus instituiu existem duas instituições divinas. Uma é a família, é a principal, através dela, é nela que a gente deve focar mais, e a segunda é a igreja. O Estado não é instituição divina, é instituição humana. Entendeu? Então a autoridade é muito maior. A igreja independe disso, Chaves. Isso. Eu estou colocando aqui a chave só para a gente poder entender, tá, gente? Não foque na chave da cidade, nós vamos voltar aqui agora. A chave de Davi ele tinha essa autoridade sobre Jerusalém, ele tinha essa autoridade sobre Israel. A partir do momento que Davi agora ele já está em idade avançada e ele agora vai passar o reinado para outro, ele passou a chave para o filho dele chamado Salomão. E Salomão agora tem a mesma autoridade de Davi. E Jesus, quando diz que Jesus tem autoridade aqui, a mesma autoridade, por quê? Sendo que Jesus agora ele instaurará o reino em Israel? Não. Ele instaurará o reino ao reino de Deus, ao reino dos céus. Então, na verdade, é só pegando, é figurativo, quando fala a chave de Davi aqui, que Jesus tem. A ideia é que Jesus ele tem essa autoridade de Deus, essa autoridade com respeito à cidade celestial. E aí, voltando à chave que Pedro aqui está falando, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Olha só, quando nós vemos esse texto aqui, quer ver? Olha o que fala aqui. As chaves nós já falamos, o reino. O reino, a palavra aqui no grego é basileia, poder real, realeza. Um reino, território sujeito ao governo de um rei. No Novo Testamento é usado para referir-se ao reinado do Messias. Estão vendo agora? Então, na verdade, a autoridade que Pedro estava tendo ali era a autoridade do Messias. Aí vem um outro detalhe. Você é adotado como filho de Deus através de quem? Você é feito herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Olha que bênção. Você herda a mesma autoridade, além das heranças. Olha a responsabilidade de você, viu? Olha a nossa responsabilidade como discípulos de Jesus. Nós herdamos então essa autoridade. Aí vamos agora continuar. Tem muito mais coisas. Se for falar isso aqui, dá para a gente ficar a noite inteira. Não tem autoridade para Pensa nisso. Oi? A questão da exclusão não tem autoridade. Será que tem? Nós vamos ver aqui agora. O céu que ele está falando aqui seria esse céu mesmo que a gente está falando, a região celeste e tal. Mas quando fala aqui, gente, o que ligares? Olha a palavra que diz aqui, ligares. Quer dizer atar um laço, prender. Proibir, declarar ser ilícito aqui, ó, metáfora. Ó. Satanás é dito prender uma mulher, né, torta por meio de um demônio, como seu mensageiro, tomando posse da mulher e privando-a de ficar reta. Né, você vê aí Deus usando o próprio diabo como mensageiro, não é, no Antigo Testamento. Veio um espírito maligno da parte do Senhor e falou por boca de fulano de tal, e aí veio e trouxe desatina em Israel. Lembra disso aí? Várias vezes aparece isso no Antigo Testamento. Mas a ideia aqui, gente, é de atar, olha, de prender um laço, no sentido de você ligar mesmo, realmente. Você lhe amarrar a pessoa. O reverendo Naô, quando eu era criança, ele pegou o microfone assim e ele falou: gente, nós temos que ganhar as pessoas para Jesus.
Nós temos, se preciso for, laçar as pessoas. Ele pegou o microfone e fez um laço. Ele não sabe o poder que teve aquele gesto dele tão simples no meio da igreja toda. E ainda reunia, a igreja estava reunindo no salão na época, mas estava em reforma, alguma coisa assim. E aí ele foi, pegou e me chamou lá à frente. E aí ele foi e me laçou e falou assim que a gente deve trazer as pessoas para junto de Jesus. Gente, ele não sabe que naquele dia ele ligou meu coração mais ainda ao Senhor. Por um gesto simples daquele, ele como pastor, porque ele era a autoridade de Deus ali naquela igreja. Eu contei isso para ele outro dia, ele ficou todo feliz, né? Ele não sabe o poder que teve, né? Dele ter feito isso aí. Mas a ideia é o seguinte, você e eu, a ideia aqui de Pedro, gente, lembrando que ele é um discípulo de Jesus também. Quando Jesus ressuscita, por que Jesus fala para ele apacentar os cordeirinhos? E não fala para outro discípulo, gente? Por que Pedro, quando ele levanta ali no meio da multidão, na verdade, por que é só Pedro que levanta? Por que o outro discípulo não se levanta e prega? Será? Na verdade, aí, na questão de levantar para pregar, eu estou induzindo vocês, estou usando dois argumentos aqui para induzir vocês a pensar algo diferente. Mas, na verdade, ele levantou porque ele era impetuoso mesmo. O próprio Espírito Santo que levantou também, usou a impetuosidade de Pedro, né? A ousadia que Pedro tinha. Mas o fato, Jesus, quando ele fala para ele apacentar os cordeirinhos, ele está reconciliando Pedro. Porque ele falou com os discípulos, olha, falou, aliás, com um dos discípulos, olha, chama os outros discípulos e a Pedro, porque Pedro já se sentia excluído desse meio. Mas lembra que foi Pedro que foi chamado, e que foi falado para ele que ele tinha poder de ligar e desligar, e esse Pedro agora que está longe? Complicado isso, né? Vocês estão vendo como que é para eu poder preparar uma mensagem? Eu tenho que ler, tem que pensar, meditar. Porque ele havia negado. E o próprio Jesus não falou que se a gente negar diante dos homens, ele nos negará diante dos céus? De Deus, aliás, que está nos céus. Mas como que Jesus mandou Pedro voltar? Porque Jesus conhece o nosso coração. Por isso que ele avisou a Pedro antes. E Pedro falou que não ia negar, mas Jesus falou assim, eu sei que você vai me negar porque eu te conheço. Em outras palavras, né? Eu sei como que você é. Não é assim? Tem gente que a gente conhece, sabe que ele fala que vai fazer acontecer e nunca faz nada. Não é? Às vezes a gente está fazendo o livro, até o Elsa fala assim, não, mas você está olhando muito rápido, né? Não está rápido não, tem 3 anos que eu estou para poder conceber esse livro. Para quem está agora, está rápido. Mas para eu que já estou nesse processo todo, está demorado. Entendeu? Então às vezes para nós está devagar, mas no tempo de Deus já está, nós se atrasamos, nós ficamos, né, esperando. E deixa Deus falar. Deus já falou há muito tempo. Mas vamos voltar aqui no negócio de desligar aqui e ligar. Ele fala, gente, a ideia que ele dá aqui, diante disso tudo que nós falamos, nós podemos resumir uma coisa. A igreja ela não tem autoridade de desligar ninguém do céu. No sentido, por exemplo, a pessoa que é excluída da igreja, ela não é desligada do céu. Nesse texto que nós começamos aqui a ler, ele fala sobre isso. Mas tem um detalhe. Quando você deixa de pregar para o seu vizinho, você está ligando ou desligando ele do céu? Está desligando, né? Olha a responsabilidade sua. Quando você deixa de falar para aquele ali que está quase morrendo. Achei interessante o pai do Wesley, da livraria Querigma, né? Aqui perto da praça que nós chamamos a Valdinelli, né? Que na verdade é outro nome, a praça ali. E entrou um rapaz lá, sendo perseguido por outro e morreu. Não sei se ouviram falar, né? Que morreu ali na loja. O pai do Wesley, não sei se ele te contou essa história. O pai do Wesley é dos crentes bom. Esse é crente verdadeiro. Ele aproveitou a oportunidade de falar de Jesus para o outro que acabou de levar um tiro e estava ali morrendo. E entende ele levar um outro tiro, né? Entende o pai do Wesley levar um tiro? Ele falou assim, se você aceitar Jesus agora, você vai direto para o céu. Quer dizer, ele aproveitou o momento, vamos ligar esse homem aqui no céu, quem sabe a última oportunidade que ele tem. E de fato o homem morreu. Se ele aceitou Jesus ou não, ninguém sabe, mas
o pai do Wesley, o seu Antônio, ele foi ali e falou, né, Wesley? Pode falar. Aí virou para. Porque é o seguinte, ele já estava agonizando, né? Aí virou assim, Jesus, não sei se você está me ouvindo, Isso. mas se você estiver me ouvindo, aceita Jesus. Eu não lembro mais ou menos o que ele falou, que na época foi uma confusão danada, né? Mas ele falou mais ou menos isso assim para ele lá, com um cara agonizando dentro de um contexto assim. Milhares de policial, gente de tudo pelado, povo de bombeiro e aquela coisa toda assim, ele virar e falar isso, porque essa ousadia, gente, de falar assim. Fala a verdade, isso aí não é coisa humana, não, é o Espírito Santo de Deus mesmo, né? Já pensou? Deus às vezes deixa, eu estou até pensando que agora eu nunca tinha pensado numa coisa, às vezes Deus permitiu daquele homem entrar lá na loja dele e ser assassinado ali naquela loja, que poderia ser assassinado na rua, simplesmente para ele ouvir de Jesus. Ele fez aquele homem entrar ali, às vezes só para poder ouvir de Jesus nos últimos segundos de vida dele. Já pensou? Seu pai chegar lá no céu e ver ele lá do céu e falar, olha, foi ele ali ó, que falou de Jesus para mim. Ô gente, é maravilha de Deus. Olha, quando nós falamos de Jesus para alguém, nós estamos ligando essa pessoa no céu. Mas quando nós deixamos de falar, nós estamos desligando essa pessoa. Não tem hora que você escolhe as pessoas para poder falar? Você está acabando de desligar ou ligar essa pessoa do céu. Entendeu? Por que eu estou falando a questão de ser desligado da igreja? Não tem nada a ver com o céu. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. É um texto polêmico. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Esse é um dos textos mais polêmicos da Bíblia, mas eu tenho que usar ele como argumentação aqui. Quem está vendo DVD deve estar doidinho, né? Pensando, meu Deus, o que é isso? Vamos lá, gente, eu vou pedir para alguém ler para nós aí, bem forte, aí, do 1 ao 5. Lê rapidinho, do 1 ao 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais lixados, e nem ao menos nos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente o que tal ato praticou. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Estão vendo aí? A pessoa ela foi desligada da igreja porque ela estava provocando muito escândalo na igreja. Mas o próprio Paulo falou, se ele realmente é salvo, ele vai ser salvo no último dia lá, ele já está salvo. Isso aí só que tem que ele vai sofrer. Quando fala que o corpo se entrega a Satanás, não é que o diabo vai poder entrar nele. Porém, o crente, quando ele começa, Davi tinha o Espírito Santo de Deus, era cheio do Espírito Santo de Deus, e ele viu a mulher do outro lá e foi se deitar com ela. Pode falar. Ele falou assim, não, mas a pessoa já está salva. Mas a salvação não é constante? Não vive gente falando assim, porque a gente peca o tempo todo. Erra o tempo todo. E aí? Como que a pessoa é salva? A salvação é um ato contínuo, mas é um ato também assim, ó, na hora, você aceitou Jesus, você já é salvo. Só que tem como que ela é um ato contínuo. Você é salvo de várias formas. Por exemplo, você é salvo do poder do pecado dia após dia. Você é salvo da ação do maligno dia após dia. A gente chama isso mais de libertação do que salvação, entendeu? E seria até o que nós vamos entrar mais depois, que é sobre santificação. Mas a pessoa que ela é salva, vamos ver, a gente sempre tem que mostrar na questão da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? A questão que ela está falando ali tem a questão do ladrão, né? Do lado de Jesus na cruz. Não está muito nesse não. Romanos 10. Não, porque eu falo assim, questão de tempo, porque se
Não, mas ali no caso ele já morreu de uma vez, ele não teve tempo de pecar, o que ela está falando, entendeu? Ela está falando depois do pecado, depois lá. Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então é só você confessar com a boca e no coração crer. E depois que a pessoa é salva, gente, ela não perde a salvação. Sabe por quê? Lê aí no capítulo 11, versículo 29. Beleza. Romanos também. Aí que entra a minha dúvida. Calma, deixa eu ler primeiro. Ah, tá. Espera. Vou ler o 28 ainda, olha. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são... Se você foi salvo, a salvação... É muito simples, gente. A salvação depende de você ou de mim? Não, depende de Deus, não de nós dois. Eu induzi vocês aqui. Eu estou só fazendo isso hoje que eu estou testando vocês aqui para perceber, ver se vocês estão atentos. Gente, a salvação depende de Deus. Quem é que providenciou? Quem é que pecou? O homem, nós. Quem é que providenciou a salvação do homem? Quem é que morreu na cruz do Calvário pelo homem? O que é que o homem deve fazer? Aceitar esse sacrifício. Estender a mão como mendigo e falar: Senhor, eu preciso do Senhor, né? Aceitar Jesus, que falou aqui, ó, conversar com a boca e crer no coração. A partir desse momento, aí vem agora um outro nível. Nós já até falamos isso aqui. Quando você se torna filho de alguém que é adotado, você deixa de ser filho dessa pessoa? Eu creio que você pode assim. Como? Explica aí de novo. Vou mudar a pergunta. Uma pessoa que é filho de alguém, biologicamente falando, né? Na época de Jesus não tinha nada biologicamente falando, né? Complicação isso hoje, né? Hoje tem até geneticamente falando, né? Você pega lá em embrião e tal, um montão de coisa. Mas tudo bem, quando a pessoa é filho de alguém, essa pessoa, esse filho, se o pai vier falar assim: ah, o Dizé do fulano, ele deixa de ser filho? Todo mundo vai falar: esse ali é filho de fulano, não é? Todo crente desviado, quando a pessoa chega e fala assim: ah, aquele ali é crente. É crente desviado, mas é crente. O filho pródigo, ele fugiu, ele deixou de ser filho? O pai rejeitou o filho quando o filho voltou? Mas em algum momento ele deixou de ser filho? Mas o que aconteceu? Gente, a ilustração do filho pródigo é a melhor para poder explicar 1 Coríntios capítulo 5. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele gastou tudo que ele tinha, ele curtiu do jeito que ele queria e foi comer comida com os porcos. Porque é isso que acontece quando o filho, alguém que se tornou filho de Deus, ele vai para o mundo. Ele come com os porcos, ele vai sofrer, e enquanto ele não voltar aqui em vida, ele vai continuar sofrendo. O único problema, e a coisa que a gente tem que ficar clara na nossa mente é o seguinte: ele não deixou de ser filho. A partir do momento, e na adoção é assim também. Se você foi adotado por alguém, não tem esse negócio, tipo assim: a Josi veio aqui e adotou o fulano. Aí ela fala assim: ah, cansei desse menino, não quero mais não. Você adotou, agora ele é seu filho. Ele é adotado, mas ele é seu filho. Você tem a obrigação de dar a ele, olha, comida, casa. Você tem a obrigação de ensinar a ele. Ele é seu filho. Você não pode simplesmente pegar e agora passar para alguém. Você pode passar o quê? O pacto de poder, né? Questão de deixar para o outro cuidar ali. Mas você é que é responsável. Ele é seu filho agora. E quando nós somos adotados em Cristo, nós agora somos filhos de Deus. Gente, isso é uma das doutrinas que tem a ver com respeito à salvação, que é a adoção. A partir do momento que você é adotado, isso é difícil demais para a gente entender. A gente só pode crer. E eu creio, o único pai que eu conheço é Deus. Eu fui adotado por Ele e Ele é meu pai. E sinceramente, Ele não me frustra nem um pouquinho. Quando eu pequei, quando eu errei, e todos nós pecamos, né? Seja um dia, seja outro, eu sei de uma coisa, até como que eu não deixei de ser filho. Por eu ser filho, é que eu volto, peço perdão a Ele, e eu sei que Ele me perdoa, porque Ele é meu pai. Qual é o pai que o filho errar com ele 20 vezes durante o dia,
não vai perdoar o filho durante o dia 20 vezes? Qual é o pai? Não, mas isso aí é humanamente falando. Então só colocando aqui, pai que ama verdadeiramente, que tem uns pais hoje natural. Mas o pai bíblico aqui, eu estou colocando isso aqui, mas o pai bíblico, Jesus falou que ele é superior ao pai humano. Se nós somos maus, se o filho pede pão, a gente não dá ele pedra, e Deus? Entendeu? Fala. Não, eu queria cair um negócio sobre... Você está fugindo para outras áreas, né? Não, mas eu tô curiosa, assim. Você falou sobre isso, aí entra assim, você falou sobre o rapaz. Acontece também, eu não sei se é predestinação que chama. Eu queria entender essa parte, porque tipo assim, não, eu sei que vai sair fora um pouquinho. Pouquinho? Tá muito, porque eu só fui na questão de ligar e desligar. Não, pois é, mas aí você vê, existem pessoas que Deus permite que ela passe por certas situações como o filho pródigo, para que volte, mas existem pessoas que ela vai e ela morre lá e não volta mais. E aí? Volta a fazer pergunta para você. Se o filho for lá e morrer, ele deixou de ser filho? Não. Mas Quando e aí? Sansão, vamos pegar um exemplo clássico, eu gosto de Bíblia, gente. Sansão foi salvo ou não? Foi. Mas é que tá, a passagem que nós no final, dá a entender que Sansão arrependeu e que não se arrependeu. Aí quem é você para poder julgar alguém? Eu não tô arrependido. Não, eu estou perguntando, quem é você e quem somos nós, né? Como diz a mulher lá. Quem somos nós para poder julgar alguém se ele não se arrependeu? E mesmo assim, por exemplo, gente, se eu olhar... A gente não sabe o que passou. Vamos agora filosofar. A gente não sabe o que passou assim, às vezes um doente terminal, né, no hospital. Tá para morrer lá. A gente não sabe o que passou nos últimos segundos no coração da pessoa, né, também. É que o Wesley está falando do ladrão da cruz. Por exemplo, gente, vamos supor, não, vamos pensar aqui. Jesus morreu pelos pecados passados, não é isso? Pelo meu presente e pelo futuro. A Bíblia diz em Hebreus 13 que Jesus é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Se a salvação não depende de mim, a partir do momento que eu entreguei, o meu ato foi esse, eu recebi Jesus. A partir de então agora eu sou salvo. Eu não perco a minha salvação. Aí vem o detalhe. Se Jesus morreu pelos meus pecados passados, presente e futuro, se a pessoa não se arrepender, aí vem uma questão filosófica. Ela perdeu a salvação? Hã? Se ela não se arrepender, mas e aí? Você falou agora que... Não, estou perguntando, ela não se arrependeu? Ela perdeu a salvação? Aí eu vou fazer a pergunta de uma forma diferente. Você, onde eu comecei aqui no argumento, nós, com o nosso pensamento, nós pecamos, não é isso? Se você está passando, os outdoors hoje, a maioria são assim. Se o homem está passando, vou pegar aqui o homem, que o homem vai mais pelo visual. Ele está passando, o homem é crente demais, acabou de sair do culto, abençoado, oh, Jesus é bom demais, maravilhoso e tal. E aí ele foi andando, de repente, ele está passando na rua, vê um outdoor que mostra as mulheres seminuas e às vezes até nua mesmo. Aí ele só fala assim, só olha uma vez, né? Que o pastor falou que se olhar 2 vezes é pecado, então ele olha de uma vez. Né? Então ele olha e vai olhando. E ele não vê o que está na frente, ele bate carro e morre. Morreu? Foi salvo? Ele pensou. Se ele pensou, ele pecou. Se ele pecou, a Bíblia diz que o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas eu dou gratuito de Deus. Romanos 6:23. É a vida eterna em Cristo Jesus. Eu estou só focando na parte da salvação. Não estou focando ainda na santificação, gente. Espera aí só um pouquinho. Espera aí, Ana Paula. Eu não estou focando, ó, você está vendo DVD, não estou focando na santificação ainda. Eu estou pegando só a salvação. A santificação é uma outra história que eu não estou focando aqui agora, tá, gente? Esse ainda não, vou afirmar mais uma vez. Esse ainda não é o nosso foco. Por favor, não saia daqui dizendo, o pastor falou que a gente pode pecar à vontade. Já vou até dar a pausa aqui. Lê Romanos capítulo 5, que vai destronar tudo que você está pensando de talvez, agora eu posso pecar à vontade. Não. Lê Romanos 5, que Paulo vai falar. Então eu vou pecar para que a graça seja mais abundante. Não, de maneira nenhuma. Paulo já responde em Romanos capítulo 5. Eu estou concentrando na salvação. Eu não estou olhando aqui a questão da santificação, entendeu? Eu estou olhando só que a pessoa foi salva, se tornou filho. Entendeu? É como se eu pegasse aqui
uma coisa para analisar, para examinar. Você entendeu? Não, eu entendi. Não entendi. Não, eu entendi, é porque eu ia falar assim, não vai dar muito, tipo assim, pela misericórdia do Senhor, é isso? Pois é, minha irmã. E é pela misericórdia mesmo, por exemplo, se a pessoa, eu acabei de falar do exemplo do homem. Ele passou, ele viu. E a misericórdia do Eu Senhor? entendi, é isso que eu entendi. Entendeu? Mas vocês fugiram tudo e eu estou querendo entrar ainda na escatologia aqui. Até agora não consegui. Entra logo, senão O problema é que não vai dar, porque eu ainda tenho que falar nessa parte aqui de eclesiologia. Gente, voltando nessa parte aqui da igreja, eu quero dar uma tarefa para vocês. Eu já falei mais de uma vez. E agora, olha, eu vou colocar. Quem não fizer vai acabar perdendo até essa matéria. Que é de ler essa apostila aqui. Se vocês não lerem, não dá. É sério mesmo. Na verdade, todo o material que vocês estão recebendo, uma das coisas do ponto, da pontuação sua, tem a ver a sua leitura. Então vocês vão fazer declaração de leitura. Por exemplo, a de introdução bíblica, eu ia colocar trabalho para vocês. Não vou dar trabalho. É só leitura e vocês fazerem declaração de leitura mesmo. Tá? Porque aí vocês vão estar diante de Deus. Deus é melhor do que eu para te julgar, não é? Mas vamos lá, gente. Nessa parte aqui eu vou dar uma pulada aqui rapidinho aqui desse texto. Na página 12, que fala sobre a igreja institucional. Eu vou falar aqui, eu não vou ler, eu vou só ir falando aqui como que surgiu isso. Como que começou a questão da instituição da igreja? Olha, esse nome ele surgiu por volta, a igreja católica, né, surgiu por volta dos 110, foi adotada, estou procurando aqui o nome do bispo aqui, que foi adotada, foi Inácio de Antioquia, quando numa carta ele chamou de igreja católica. Igreja católica quer dizer igreja universal, não universal do reino de Deus. Olha só que dificuldade. Eu falo igreja católica, tem que falar que não é romano. Eu falo universal, não pode ser a outra. Porque na verdade a palavra no original ali é católica, é a igreja universal. A igreja dos santos, todos nós fazemos parte dela. Aquele que entregou a vida para Jesus faz parte da igreja católica, ou seja, da igreja universal. Que ela não tem raça, ela não tem cor, não é? Ela não tem dialeto, ela não tem aldeia, ela não tem denominação. Todos nós fazemos parte dessa igreja universal. Entendeu? Só que tem que aí ele colocou isso aí, até aí tudo bem. Porém, começou a ter uma luta muito grande contra a igreja cristã, e aí aconteceu aquele famoso Constantino, que teve uma pseudo-conversão ou conversão, só Deus ele que sabe, quando ele viu o estandarte lá, né, da cruz e tal, e ele vencendo as guerras. E aí ele coloca, todo o reino agora é cristão. Então a pessoa que era lá macumbeira, a pessoa que era espírito, todo mundo se tornou cristão agora. Entendeu? E aqui vem falar sobre Diocleciano, que é mais depois. Mas a partir de então, todo mundo é cristão. Se você perguntar aqui hoje no Brasil, você é de qual religião? Sou cristão, mas você também é um bandista. Era mais ou menos o que aconteceu naquela época. Então, aqui que surgiu a igreja como instituição. É a partir de então aí que teve. Agora a igreja católica é que manda. E aí se tornou romana porque o império era o Império Romano. E aí continuou com isso, né? O Império Romano ele perdeu toda a sua força, mas continuou o Império Religioso que dominava os outros reinos. Vocês já viram isso aí em história secular, não já? E aí no decorrer desse tempo houve vários grupos chamados dissidentes, onde esses grupos eles foram perseguidos, gente. Como os cátaros, como os valdenses, mas que muitos deles, os cátaros, eram mais heréticos mesmo. Mas os valdenses, os irmãos de Lyon, né, João e Cliff, esses aí, eles eram cristãos verdadeiros, que eles não queriam estar junto com a igreja. Essa ideia de que a igreja desliga a pessoa aqui na terra e ela é desligada no céu, surgiu a partir do momento que a igreja se tornou instituição. Por isso, quando Lutero ele foi e trouxe a reforma, o Papa mandou para ele aquela bula papal excomungando Lutero. Estão lembrados disso? E esse mês é o mês da reforma. Qual que foi a data, gente? 31 de outubro de 1517, quando ele fixou ali as 95 teses na igreja de Wittenberg. Então, olha só, o Papa ele foi excomungou, falou, olha, você está excluído da igreja, porque a ideia é a seguinte, você foi excluído da igreja, você foi excluído do céu.
Esse era o terror da Idade Média, era isso que a igreja usava. Por isso que os cientistas eram excluídos, as mulheres que às vezes pegavam ali uma plantinha, igual a minha avó usava ali, para curar uma gripe, era excluída da igreja, porque ela era bruxa, né? As bruxas eram mais essas pessoas assim. Quem já estudou filosofia na faculdade já viu isso, né? Fala, Sérgio. E a Ana, você levantou a mão? Já que você está falando de igreja católica, da onde que quem foi o primeiro a se intitular Papa, então? Assim, de colocar isso, como se diz? A hierarquia papal. Constantino. Ele se tornou como o supremo da igreja, entendeu? Tinha os bispos e ele agora, não é que ele foi papa, não, tem outros aqui. Mas ele se tornou como sendo uma autoridade, entendeu? E aí ele coloca para que toda a igreja agora seja a igreja católica romana. Mas esse já está entrando em outra coisa. Mas vamos lá, gente, nessa parte aqui, eu queria só focar nessa parte da questão de que surgiu essa ideia de ser excluído do céu a partir da Idade Média. E aí vem dois exemplos para nós aqui, ó. E isso que eu quero ler. Lê pra gente aí, quem quer ler? Você pode ler, Gisele, pra gente? Não? Ah, você tá assim? Você não deu ela não, Stephanie. Eu falei que tem que pegar pra ela O Dó tá aí quietinho. Então vamos lá, deixa a Selma começar aí. Lê pra gente, Selma, o primeiro exemplo. Dois exemplos recentes. Vocês estão acompanhando a apostila aí? Está na página 14. Mas eu não trouxe minha apostila. Então vai lá, Ana. Ela também trouxe. Misericórdia, Josi. Diante disso, é estranho que certos evangélicos continuem insistindo na tese de que a agremiação religiosa seja a igreja por excelência, ou pior ainda, que uma determinada estrutura eclesiástica possa ser assim considerada. Ainda recentemente, o líder de uma denominação brasileira, referindo-se a um grupo que entrou em conflito com a cúpula da denominação, disse que aquele grupo estava rebelado contra a noiva de Cristo e por isso sujeitava-se a conhecer a ira do Cordeiro, o noivo da igreja. Acrescentou que rebelar-se contra a igreja tipifica a atitude daqueles que se rebelam contra Deus. Essas colocações revelam um lamentável equívoco quanto ao conceito bíblico e evangélico do que é a igreja na sua expressão mais elevada. Não é a denominação, a estrutura, a instituição humana, e muito menos a sua liderança atual, e sim o corpo de Cristo ou corpo de Deus, que transcende os limites de qualquer agremiação religiosa. Só até aí por enquanto, olha. Gente, quem está falando aqui é uma pessoa que é doutor em história, pastor presbiteriano, e ele está falando aqui que não existe igreja que pode chegar e falar assim, a nossa igreja é a certa. Aquela pessoa está se rebelando contra Deus. Então, quando às vezes um grupinho está na igreja, eles pensam um pouco diferente, e a igreja não quer apoiar, eles decidem sair dessa igreja, eles são desligados do céu de maneira nenhuma. É a decisão deles. Melhor que tivesse junto, né? Mas como nós, como humanos, somos muito, né, aversos à diferença do outro, não é? Isso aí é que atrapalha. Mas não quer dizer que aquele grupo saindo dali, ele vai deixar de ser igreja, não. Tanto é, a prova disso que eles só vão crescendo. As igrejas que mais crescem são essas igrejas que muitas vezes saem aí desses grupos ditos históricos, grandes, né? E aí eu falo com respeito a nós, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A nossa história maior é a história bíblica. A gente vê o que é a igreja. A igreja tem 2 ou 3. Nosso projeto de igreja tem até o alvo ali. É todo lugar que nós vamos implantar uma igreja no bairro, é que nós já comecemos ali, seja com 10 pessoas, com 5 pessoas, com 2 pessoas, já vamos fazer o CNPJ da igreja, já vamos, na verdade até o correto juridicamente é isso, fazer o CNPJ da igreja e implantar a igreja como igreja. Ela tem vida própria, nós vamos auxiliar, mas essa igreja já é uma igreja, entendeu? A visão que Deus deu para a igreja de Laodiceia é a visão diferente do pastor da igreja de Filadélfia. Como a gente vê no Apocalipse, que cada contexto tem uma realidade, entendeu?
Aí a gente entra até mais na questão de missão urbana. Cada contexto, cada cidade tem uma realidade. E você não vai trabalhar, por exemplo. Quem de vocês aqui conseguiria ficar no culto que começasse às 8 horas da manhã e terminar lá para 5 horas da tarde? 6 horas, direto. Os africanos, o culto é assim. 7 horas de culto direto, mensagem 5 horas. Quem é que aguenta mensagem de 5 horas? Entendeu? A cultura é diferente. Isso estão errados. Aqui no Brasil, que é um país bem animado, um país mais assim de dançar e tal, se você dançar, é pecado. Você vai lá na África, o pessoal pula, dança, rola do chão, vira cambalhota. Lá é o culto maravilhoso, é um culto assim, alegre. Nós pegamos muito essa ideia dos Estados Unidos, aquela ideia, na verdade, que é europeia, que foi transportada para os Estados Unidos. Alguém diz que é assim: a teologia ela nasce na Alemanha, ela é envelhecida na Europa, e aí da Europa ela vai para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos o restante vem para o Brasil. É verdade. Me diz aqui um teólogo brasileiro. Vou melhorar um pouquinho. Me diz um teólogo brasileiro que influenciou o mundo. Eu posso citar para você 50 europeus aí que influenciaram e têm influenciado o mundo. John Stott, britânico, influencia o mundo. Teólogo aí. Anglicano, igreja estatal, igual a igreja católica aqui. Estão vendo como que funciona esse negócio? E aí nós vamos para a segunda parte aqui, que é onde sempre foi o pensamento da igreja católica, mas que foi divulgado isso depois. Você continua para a gente ir, eu vou pedir para a Elisane continuar. Próximo, no ano 2000. No ano 2000, protestantes do mundo inteiro ficaram surpresos com a declaração oficial emitida pelo Vaticano, afirmando ser a Igreja Católica Romana a única igreja verdadeira. O cardeal Joseph Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, condenou a aplicação da expressão igrejas irmãs às igrejas protestantes, ou seja, elas seriam somente comunidades eclesiais. O documento Dominus Jesus declarou que as igrejas que não possuem um episcopado válido e a substância integral e genuína do mistério eucarístico não são igrejas no sentido apropriado. Líderes denominacionais de todos os matizes teológicos fizeram ver o seu protesto, mostrando que alguns pontos controvertidos do século XVI continuam relevantes no início do terceiro milênio. Para os herdeiros da Reforma, a questão é clara. A igreja visível é uma realidade que somente Deus conhece. Já a igreja visível é, acima de tudo, o povo de Deus, o conjunto dos fiéis, onde quer que estejam. Nas palavras do apóstolo dos gentios: vós sois corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. 1 Coríntios 12, 27. Ele fechou tão bem esse artigo, eu achei que ele escreveu tão bem, falta um pouquinho mais de história aqui, mas ele escreveu muito bem esse artigo. E esse sempre foi o pensamento da Igreja Católica. Ela que é a igreja, para eles a igreja verdadeira é ela. Mas nós vemos aqui que a igreja, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, ali ele está. Os discípulos de Jesus viram ali uns expulsando demônio, pregando o nome dele, né? Aí Jesus falou: Jesus, só quer que a gente manda descer fogo do céu contra eles ali? Só quer que a gente faça alguma coisa? Olha, quem não é contra nós é por nós. Deixa eles fazendo o trabalho dele lá. Paulo falou: olha, tem uns que estão pregando a Cristo por inveja, por porfia, tentando tribular mais ainda as minhas cadeias, né? Trazer mais tribulação sobre mim. O que importa é que Cristo está sendo pregado. Ele importa é isso. É isso que deve importar para o nosso coração. Cristo está sendo pregado, é a palavra de Deus verdadeira, é isso que importa. O nome manda para Jesus? Não manda. Lá no céu não vai ter que entrem agora para a chácara do céu da igreja presbiteriana, da igreja batista, da igreja metodista. Não vai ter, gente.
Aqui é a rua João Calvino, é a esquina com Thomas Hells, que é o Batista, né? É a rua Wesley, esquina com Luterana. Não vai ter isso no céu. Uma coisa que o pastor Marcos uma vez falou numa companhia de jovens, o pastor Marcos, que era da Memorial, ele virou e falou assim: a gente vai chegar no céu, tem gente que vai tomar tanto susto, vai ter tanta surpresa, vai chegar lá no céu, lá vai ver tanta gente que não era para ser, que você achava que não era para ser salvo e que vai ser. E tem muita gente que se achava que ia estar lá e que não vai estar. E aí, só complementando isso que você está falando aí, questão de igreja, coisa assim, né? Tem gente que vai tomar tanto susto, só que vai ver tanto católico lá, né? Porque e tanto católico que vai ver, porque é o seguinte, é aquilo que a gente não conhece o coração das pessoas, né? E eu fico imaginando, fico vendo essa brigaiada toda, essa discussão toda aí, gerando até guerra de país contra outro país, né? Por causa desse tipo de coisa. Vai chegar no céu lá, vai estar aquele muro. Na Inglaterra, aliás, em alguns países da Europa, tem cidades ali que funcionam no mesmo lugar onde funciona a igreja católica e funciona a igreja protestante. Eles alugam o mesmo templo, funciona para os dois. Porque desde a Segunda Guerra Mundial, não sei porquê, né? Essas igrejas continuaram dessa forma. Um horário é a igreja evangélica, né? Protestante, no outro horário é a igreja católica. Usa o mesmo templo. Entendeu? Gente, você consegue conviver com um católico no seu trabalho? Você consegue conviver com um presbiteriano no seu trabalho? Com um metodista, com um assembleano? O detalhe é que a gente consegue conviver com outro que pensa diferente em muitos locais. Às vezes na igreja é que nós não temos essa tolerância. O outro não pode pensar diferente de mim, não. Ele tem que pensar do jeito que eu penso. E esse que é o problema. Entendeu? Como Paulo diz, um crê que come legume, o outro fala que não, que legume é do diabo. Se for carne é do diabo, né? Ele fala, gente, olha, deixa cada um na sua, deixa cada um fazendo ali, desde que não está ferindo a palavra de Deus, que tem coisa que não faz alguma diferença. Comer legume ou comer carne, não faz diferença para Deus. Ele mesmo falou com Pedro, olha, que Deus considerou limpo, não considere impuro. E muitas vezes que nós fazemos, voltando à questão de desligar, muitas vezes nós consideramos aquele, olha, eu vou agora pegar e apertar vocês aqui para funilar mesmo. Eu estou falando isso de tudo, mas é muito fácil a gente falar. Difícil, eu vou citar 2 exemplos aqui. É você fazer igual uma missionária que estava pregando, se não me engano, na Índia. E algumas pessoas já devem estar recebendo e-mail da Índia, né? Da igreja da Índia e tal. E o que aconteceu com ela? O marido dela estava pregando. E aí juntou uma turma de pessoas em volta do carro dele, um Jeep, né? E ele estava com o filho no carro. E aí eles começaram a bater e chutar assim. Não conseguiram entrar ali no carro. Estava todo fechado. Aí eles jogaram gasolina no carro, atiraram fogo no carro. Os 2 morreram. A mulher continuou viva. E a filhinha também. E aí, naquele momento de dor, ela voltou para o seu país de origem, mas passado menos de um ano, Deus falou com ela, volta para o mesmo lugar onde você está. Isso é ligar, gente, as pessoas no céu. É voltar para lá, para quem feriu a sua família, para quem fez mal à sua família, você está ali. Quer ver um outro exemplo? Um amigo meu, conhecido, né, ele meio afastado assim do evangelho, é desviado dele. E aconteceu um fato muito ruim com ele. Olha, vão prestar atenção para vocês perceberem como que é difícil para a gente ligar as pessoas no céu. Evangelizados. Aí o que aconteceu? Entrou um rapaz lá, ou mais de um, não lembro direito a história. Só sei que entraram na casa dele e amarraram ele, a mulher e a filha. E o ladrão lá, os assaltantes lá, ou os assaltantes, não sei, surtaram a filha dele e a esposa na frente dele.
E aí? Encontrei depois ele na rua, ele bebendo assim e falando, não suportando a dor. Você teria coragem de falar de Jesus para as pessoas que acabaram de abusar de alguém que você ama, que é da sua família? Gente, ligar as pessoas no céu não é fácil, não. Perdoar as pessoas não é fácil. E os missionários estão lá na Índia, na Indonésia, que às vezes vêm pessoas e pegam um pedaço de pau e chucham dentro da pessoa, estupram filhos e filhas assim na frente ali, né? Até pai de família, eles não estão nem não. E matam um ou outro na frente. É fácil pregar para isso aí? É fácil ligá-los no céu? Estão vendo como que é difícil? A questão do perdão, nós começamos a falar do perdão e voltamos nele aqui. Como que é difícil essa questão de ligar e desligar? Por isso que muitas vezes nós desligamos, porque o outro ele vai, ele talvez não fez tanto para a gente sim, mas ele fala alguma coisa que desagradou seu coração e você vai e fala, o Espírito Santo te toca, vai lá e ora por ele. Aí você fala assim, eu orar por ele? Ele fez isso assim comigo? E você fecha o coração. Às vezes aquele momento era o momento de decisão dele. Você ia orar por ele e ele olhar assim, como que você está orando por mim? Eu fiz tanta coisa ruim por você. E aí a pessoa ia olhar e falar assim, eu quero conhecer esse Deus que você serve, que você ia falar para ele, né? Então às vezes nós fechamos, é o momento que Deus vai usar e a gente desliga a pessoa. Viu? Não é fácil não, viu? É graça de Deus. Gente, o nosso horário já findou. Eu não sei como que a gente vai fazer na semana que vem com respeito ao Espírito Santo aí.